os, os transtornos. Hoje nós estamos iniciando os transtornos mentais, tá? Nós estamos iniciando a unidade 3, onde nós iremos ver os transtornos mentais. Nós iremos ver não todos os transtornos, certo? Mas nós iremos ver os mais comuns, tá? Os mais que estão mais no nosso cotidiano enquanto CAPS. E daí, pessoal, nós iremos começar com transtornos puerperais. Lembrando para vocês que todos os transtornos mentais, eles estão no CID-10, que é a classificação internacional das doenças, né? CID, classificação internacional das doenças, ou alguns chamam Código Internacional das Doenças. Os transtornos mentais, já ia o quê? Perguntar sobre os transtornos mentais, o CID, ele agrupa todas as doenças, tá? E daí ele agrupa as doenças de acordo assim, doenças ósseas, eles colocam uma letra do alfabeto. Doenças neurológicas, eles colocam outra letra do alfabeto. Os transtornos mentais, eles estão na letra F. Quando vocês encontrarem, né, verem aí, lerem um atestado médico, e esse atestado tiver lá no diagnóstico a letra F, vocês já sabem que ali é um transtorno mental, tá? Então, sempre os transtornos mentais, eles estão, né, eles iniciam com a letra F. F e o número, tá? Os transtornos mentais, eles vão do F00 até o F79.9, certo? Aí, o que é que acontece? Nós precisamos estar decorando, tá? Esses números, essa classificação? Não, não é necessário. Todo estabelecimento de saúde, ele tem um CID, tá? E nós podemos consultar esse CID quando a gente achar necessário, tá? Na nossa biblioteca também tem um CID, ok? E daí, pessoal, no, quem for trabalhar, né, na saúde mental, porque às vezes a gente tem umas afinidades, mas a gente não sabe as oportunidades, né? Quem for trabalhar na saúde mental vai se familiarizando com esses CIDs, como por exemplo, eu sei que os F40 são transtornos de ansiedade, F32 são transtornos depressivos, F79 é retardo mental, F00 é Alzheimer, eu sei alguns Fs, tá? Porque eu fui me familiarizando com eles, não que eu sentei para aprender esses Fs, porque não há essa necessidade, certo? E daí a gente vai iniciar com os transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, que para o senso comum, né, para a nossa população, é o famoso transtorno pós-parto, tá? Para nós profissionais, né, vocês irão aprender agora, em saúde mental, nós chamamos de transtorno puerperal, tá? Porque dentro do transtorno puerperal, nós temos uma classificação, tá? O transtorno puerperal, que é o transtornos mentais e comportamentais associados ao puerpério, ele é classificado em três, que é o puerpério blues, a depressão pós-parto e a psicose puerperal, certo? Mas para o senso comum, para a população em geral, esses transtornos puerperais, eles são depressão pós-parto, tá? Mas vocês já devem saber, a partir de agora, que a depressão pós-parto em si é um dos tipos dos transtornos puerperais, certo? Então, o transtorno em si é o transtorno puerperal. Um dos tipos de transtorno puerperal entra aí a depressão pós-parto, a psicose puerperal
e o puerpério blue, tá? Mais na frente a gente vai trabalhar aí neles, tá bom? Então, vamos lá começar aqui, né, os nossos slides. Então, pessoal, a epidemiologia, né, da psicose, tá? A psicose puerperal, ela ocorre na frequência de 1 ou 2 partos para cada 1.000, tá? Então, eu não sei se vocês lembram, né, que eu já falei, sempre que vocês escutarem a palavra psicose, ele está relacionada com alucinações, tá? Então, aqui, a psicose puerperal é um dos tipos dos transtornos puerperais, certo? Ele é mais agressivo porque a puérpera, ela vai apresentar psicose, ela vai apresentar delírios. E devido a esses delírios, ela pode chegar até a cometer o infanticídio, tá? Nós iremos ver bem direitinho mais na frente, ok? Então, graças a Deus, né, que ele é bem raro, 1 ou 2 partos a cada 1.000, né, que a mulher vai desenvolver aí, que a puérpera vai desenvolver aí a depressão pós-parto, ou, desculpe, a psicose puerperal, tá? De acordo com a epidemiologia, ela ocorre mais nas primíparas e mães solteiras. Veja, ela ocorre mais. Isso não quer dizer que nas outras ela não ocorra, tá? É mais visível nas primíparas e nas mães solteiras, por quê? Porque é que elas têm uma predisposição a mais de desenvolver os transtornos puerperais, devido aos determinantes que nós já trabalhamos. Quando a gente viu os determinantes biológicos, é tratável, Lucas, tá? Ele é tratável. Inclusive, tem mulheres, tá, que passam por esse transtorno, por exemplo, o puerpério blues, que tem sintomas bem leves, que elas passam por esse transtorno sem nenhuma ajuda, aliás, só com a ajuda dos familiares ou com a ajuda psicológica, tá? Muitas vezes elas nem chegam a fazer uso de nenhuma medicação. Já a psicose puerperal tem que se fazer um tratamento intenso, porque essa mulher ela está mais predisposta a transformar esse transtorno puerperal em depressão, tá? O puerpério, ele perdura aí por volta de 1 ano, tá? E daí, caso a mulher, né, ultrapasse esse período e ainda continue, né, com essas sintomatologias, aí vai se trabalhar a questão da depressão nesta mulher, certo? Sai do diagnóstico de transtorno puerperal e entra nos transtornos depressivos, ok? É, ótima essa pergunta de Lucas, pessoal, porque aí me veio a seguinte situação. Eu não sei se vocês lembram, tá? Mas eu já tinha falado para vocês que quando nós iniciamos o tratamento de um paciente, nós trabalhamos com o HD, que é a hipótese diagnóstica. Porque a maioria dos psiquiatras trabalham com hipóteses diagnósticas? Porque nós estamos trabalhando comportamentos. Tá? Então, não tem como ter a precisão de que essa paciente tem determinado transtorno, porque por algumas vezes esse transtorno pode ser outro. Tá? Quem vai nos dizer isso? O acompanhamento, o tratamento. Né? Eu já até exemplifiquei para vocês a questão da bipolaridade. Que
às vezes o paciente ele iniciou a bipolaridade na fase de depressão. Então, o diagnóstico dele, ou a hipótese diagnóstica dele, porque isso também varia de psiquiatra em psiquiatra, tem uns que já dão diagnóstico, tem outros que trabalham com hipótese diagnóstica por muito tempo, até que se feche esse diagnóstico, tá? Então, às vezes na fase de bipolaridade, eles iniciam na fase de depressão, e daí a hipótese diagnóstica dele vai ser depressão. Só que um certo dia, depois de 10 anos, ele entrou na fase de mania. Então, a hipótese diagnóstica dele não vai ser mais depressão, tá? Vai ser o quê? Bipolaridade. Aí, muitas vezes, o psiquiatra, ele fecha esse diagnóstico com bipolaridade, tá? A mesma coisa pode acontecer nos transtornos puerperais. Quando a mulher ultrapassa esse período puerperal e ela continua com essa sintomatologia, então pode ser aí um quadro de depressão, tá? Um quadro esquizofrênico, ok? E ela também pode melhorar tranquilamente nesse período puerperal. Nós vemos mais essa melhora se for o transtorno puerperal do tipo puerpério blues, que é um dos tipos, e também a depressão pós-parto, tá? A psicose puerperal é muito difícil, esse tratamento, essa cura, porque ela vai desenvolver outros transtornos, tá? E geralmente as mulheres que desenvolvem a psicose puerperal, elas já trazem, né, consigo outros transtornos, tá? Ela já pode ser esquizofrênica, diagnosticada como esquizofrênica, ela já pode ser diagnosticada como depressiva, certo? E daí a gente vai ter um transtorno a mais, tá? Para tratar essa puerpera, ok? Então, por que ocorre mais nas primíparas e nas mães solteiras, tá? Porque, pessoal, nós temos que ver a questão, aquela questão social, né? A questão ambiental, certo? Também a questão biológica, mas na frente nós vamos ver as causas, nós vamos trabalhar as causas, então tem a questão hormonal, né? Nós mulheres, nós sofremos essa oscilação de hormônio aí, que mexe realmente com o nosso comportamento, que mexe realmente com o nosso psicológico, tá? E a questão, né, de passar por tudo isso pela primeira vez de uma forma gestacional, tá? Isso vai realmente mexer muito com o psicológico dessa gestante, certo? E daí a questão também, né, de ser mãe solteira. Então, vem toda aquela questão social e também a questão econômica, que isso vai mexer com o psicológico. Poxa, eu estou grávida e eu não tenho um emprego, tá? É o meu primeiro filho e eu não tenho nada para dar para ele, certo? Eu sou mãe, mas minha criança não tem um pai, tá? Não tem ninguém que me ajude. Então, tudo isso, né, altera aí o psicológico, tá? E, assim, uma das grandes causas, né, do transtorno puerperal é a questão de uma gestação estressante, tá? De uma gestação cheia de dificuldades, né? A questão do filho não ser desejado, a gente vai ver isso lá nas causas, certo? Então, a epidemiologia, né, os transtornos mentais, eles ocorrem mais, aliás, os transtornos puerperais, eles ocorrem mais nas primíparas e nas mães solteiras, tá? Mas a gente tem que ver aqueles determinantes que nós já trabalhamos, né? A questão ambiental, ela vai estar inserida nesse processo, certo? Não há relação da psicose com a idade da mãe, nem com cura, tá? E pacientes com transtorno bipolar ou pacientes que tiveram psicose no parto anterior devem tomar medidas preventivas. Essas medidas preventivas, pessoal, deve ser feito principalmente com mulheres que já são diagnosticadas com transtornos mentais. A mulher é diagnosticada com transtorno mental grave, do tipo depressão grave, bipolaridade, esquizofrenia,
nós temos que trabalhar com essas mulheres a política de redução de danos. Nós temos que orientar essas mulheres a não engravidarem, a fazer uso do preservativo, a cuidar dos múltiplos parceiros. Nós temos que orientar essa família que essa mulher ela não pode estar fazendo relação, né, sexual com vários parceiros, sem a prevenção, porque elas não podem engravidar, ok? Por que essas patologias, principalmente? Porque nessas patologias, as mulheres fazem, esses pacientes fazem uso de estabilizadores do humor, tá? Medicamentos estabilizadores do humor, eles não podem ser usados, isso a gente vai ver em psicofarmacologia, eles não podem ser usados por gestantes, nem por lactantes, tá? Nem no período gestacional, nem no período de amamentação, certo? Então, no período gestacional, essas mulheres não vão poder fazer uso, porque isso há uma interação medicamentosa com o feto, não vão poder fazer uso dessa medicação, aí vocês imaginem, elas já vivem em crise, fazendo uso da medicação, se elas não fizerem uso dessa medicação, elas vão conseguir ter uma gestação plena? Não irão. Muitas vezes, olhe lá se elas vão conseguir fazer um pré-natal, né? Se nós, enfermeiros, vamos conseguir fazer um pré-natal com esta mulher, certo? Então, é um problema durante toda a gestação, né? Quando o bebê nasce, ele não irá ser amamentado, né? Porque, de preferência, o psiquiatra vai dar para que essa mulher volte à medicação, tá? Se ela volta à medicação, ela não vai poder amamentar, certo? Então, a questão, né? Para o benefício da gestante, né, da puerpera, voltar à medicação é mais vantajoso do que, infelizmente, né, amamentar o filho, né? A questão da escolha. Porque ela já está por muito tempo sem fazer uso dessa medicação, certo? Aí vocês podem perguntar, ela fica sem nenhuma medicação? Não, ela faz uso de algumas medicações, mas as medicações que são específicas, né, que são os estabilizadores do humor, elas não vão poder fazerem uso. O psiquiatra troca por outras medicações que podem, né, ser usadas aí na amamentação, na gestação, tá? Por doses bem leves, mas fica muito complicado, certo? Então, a gente tem que trabalhar essas medidas preventivas, tá? Tem que trabalhar a política de redução de danos, porque, de preferência, que elas não engravidem, ok? Aí, pessoal, nós temos as causas aí, né? A etiologia da depressão pós-parto, ou da depressão puerperal, ainda não é completamente conhecida, mas acredita-se que, além dos fatores de risco, né, que a gente vai falar mais na frente, fatores hormonais e hereditários também estejam envolvidos, né? Então, aqueles determinantes que nós vimos, né, lá na frente, a questão dos fatores físicos ou biológicos, né, a questão da hereditariedade, as mulheres, né, que são mais predispostas a desenvolverem transtornos mentais, se os pais têm um transtorno mental. Muitas vezes esse transtorno ele pode ser desenvolvido aí, na fase puerperal, tá? Ser um transtorno puerperal, ok? E também tem a questão hormonal, né? Nós sabemos, principalmente nós mulheres, sabemos o que nós sofremos, né? Com essas alterações hormonais, né? Tanto no período menstrual, no período gestacional, tá? Na menarca. Então, a mulher, ela tem realmente uma instabilidade emocional devido a esses fatores hormonais, tá? Essa instabilidade emocional traz na mulher irritabilidade, agressividade, impaciência, tá? Choro fácil, ok? Fragilidades, tá? Então, a mulher, ela passa por isso mensalmente, né? Algumas com mais intensidades, elas passam realmente, elas sentem
né, isso com mais intensidade, e outras passam com tão pouca intensidade que muitas vezes isso não chega a ser um problema na vida delas, tá? A mesma coisa acontece aí no período gestacional, certo? Tem mulheres que passam pela gestação numa boa, sem esses fatores hormonais mexerem tanto no seu psicológico, mas tem outras que elas passam realmente todo o período gestacional aí com o seu psicológico alterado, certo? Então, na gestação, os níveis de estrogênio e progesterona são superiores àqueles vistos nas mulheres fora do período gestacional, e esse fator pode ser envolvido nas alterações do humor que ocorrem nesta fase. Tá? Então, aquilo que a gente falou, né, isso vai realmente mexer com o humor, vai trazer instabilidade emocional, instabilidade afetiva, tá? E a mulher ela vai passar, né, todo esse processo aí com essa instabilidade. Aí eu chamo, né, para nós da enfermagem a questão da consulta pré-natal, tá? A consulta pré-natal, acho que eu já falei isso para vocês, ela tem que ser trabalhada também o psicológico dessa mulher. Tá? Não é só o físico, não é só as medições, não são só exames e medicações, não. Nós temos que trabalhar o psicológico dessa mulher, principalmente se ela já apresenta complicações psicológicas na gestação. Se a gente já observa que essa mulher apresenta medos, né, se ela já tem problemas sociais, né, a questão da relação com o parceiro, se ela, a questão da relação com os pais, porque ela é mãe solteira, a questão econômica, tá? Então, tudo isso tem que ser visto por nós, né? Veja que nós trabalhamos de forma holística. Então, nós temos que trabalhar o nosso paciente como um todo, nós temos que ver a nossa gestante como um todo, tá? E esse psicológico, ele deve ser visto em todas as consultas de pré-natal, tá? Caso a gente veja a necessidade, né, de encaminhar essa paciente para um serviço psicológico, tá? A gente vai fazer esse encaminhamento, ok? Isso aí é uma medida preventiva para que no período puerperal ela não venha a desenvolver os transtornos puerperais, tá? Ah, a Aureluz falou aqui, né? Eu nem tinha notado. Viu, Aureluz? Olhando aqui para o celular, tá? Mas essas turbulências, né, elas vêm a mexer realmente com o psicológico dessa gestante, tá? Queda brusca desses hormônios no pós-parto estaria envolvido na causa da depressão puerperal. Levantou-se a hipótese de que algumas mulheres seriam mais sensíveis a variações hormonais em qualquer momento de suas vidas, incluindo-se período pré-menstrual, menarca, gestação, puerpério, menopausa e até mesmo durante o uso de anticoncepcionais. Tá? Então, isso aí entra tudo o que nós falamos, né? Essa causa hormonal, ela vai estar relacionada à mulher vir a desenvolver transtorno puerperal ou não. Mas veja, não é só a questão hormonal. Tá? É a questão entre todos aqueles determinantes que nós vimos, né? Entra a questão da hereditariedade, se essa mulher tem uma predisposição a desenvolver transtornos mentais, porque ela tem pais, né, com transtorno mental, porque ela tem pessoas na família com transtorno, tá? A questão social, a questão ambiental, né, a questão econômica, certo? Então, tudo isso está ligado aí no período gestacional, tá? Aí nós temos alguns fatores de risco, né, para o desenvolvimento aí do transtorno mental. A questão aí, por exemplo, né, de se querer um sexo e vir outro sexo. Nós temos, né, históricos de casais que tentam sucessivos filhos aí, né, querendo um tipo de sexo, né? Então, tem uma escadinha de homens esperando uma mulher, tem uma escadinha de mulher esperando um homem, tá? E isso mexe muito com o psicológico da mulher,
Porque, na realidade, ela se prepara para esse sexo, para ter um filho, para ter uma filha. E quando ela sabe que é o sexo oposto, isso pode, né, fragilizar o psicológico dessa mulher. Tá? Aí veja, isso é um fator de risco? Sim, mas veja que ela já vai apresentar uma predisposição para se juntar a esse fator de risco. Tá? O simples fato de ela querer um menino e uma menina, isso não vai dizer que ela vai desenvolver um transtorno mental, mas é um risco quando isso está acompanhado dos determinantes que nós trabalhamos. Tá? Quando eu falo em determinantes, são aqueles determinantes físicos ou biológicos, ambientais e psicológicos. Ok? Apresentar poucas relações afetivas satisfatórias e suporte emocional deficiente. A questão, pessoal, do filho ser desejado. Tá? A questão de eu não desejar engravidar e engravidei. Certo? Então, o fato de rejeitar o feto, de rejeitar o filho, faz com que essa mulher venha também a ter um fator de risco para desenvolver a depressão pós-parto, tá? Para desenvolver os transtornos puerperais. Okay? E abortamentos espontâneos ou de repetição também foram indicados como fatores de risco, né? A questão dos determinantes que nós vimos, os psicológicos, né? Quando nós somos expostos repetidamente a determinadas situações, isso vai mexer com o nosso psicológico. Então, se eu quero engravidar, já tive 4, 5 abortos espontâneos, tá? Então, a cada vez que eu engravido, vai ser uma ansiedade, tá? Vai ser uma turbulência aí com relação ao meu comportamento, tá? Ao meu psicológico. Okay? Então, vou estar em medo constante, em ansiedade constante, em angústia constante. Então, essa gestante, ela precisa ser acompanhada pelo psicólogo, ok? Tranquilo, pessoal, até aí? Tá dando para pegar? Vocês estão muito caladinhos, tá? E daí nós temos mulheres que são mais susceptíveis aos transtornos do humor no puerpério, também teriam apresentado sintomas depressivos no segundo ao quarto dia do pós-parto, certo? Então é aquilo, né, que nós já falamos. Mulheres que já tenham ou transtornos de humor, bipolaridade, depressão, na fase de mania, certo? Elas são mais predispostas, né, a desenvolver transtornos puerperais, né? Entra aí, pessoal, a questão de medidas preventivas. Se a mulher ela já é diagnosticada com transtorno mental, nós devemos trabalhar a política de redução de danos, orientar esta família que essa mulher ela não consegue engravidar. Aliás, ela não pode engravidar, certo? Porque será uma gestação, Deus sabe lá como, né? Porque ela não vai conseguir fazer pré-natal, ela não vai fazer uso das medicações, tá? E daí, realmente, ela vai passar os 9 meses em crise. Ok? E aí, pessoal, a gente entra nos tipos de transtorno puerperal, tá? Tipos de transtorno puerperal, como eu falei para vocês, são esses 3. Disforese do pós-parto, ou puerperal blues, depressão pós-parto e psicose puerperal. Vocês vão ver que o puerpério blues e a depressão pós-parto, eles têm uma sintomatologia muito parecida, tá? Os sintomas do puerpério blues estão dentro da depressão pós-parto. Aí vocês podem perguntar, e como é que a gente vai diferenciar um para o outro? É a questão da intensidade dos sintomas, tá? No puerpério blues, os sintomas eles são mais amenos, tá? Na depressão pós-parto, os sintomas eles já são mais visíveis, ok? Então, vamos lá. O puerpério blues aí.
A puerperal blues costuma acometer as mulheres nos primeiros dias após o nascimento do bebê, atingindo um pico no quarto ou quinto dia após o parto e remitindo de maneira espontânea no máximo em 2 semanas. Inclui choro fácil, labilidade do humor, né? Essa labilidade do humor é tá triste, tá alegre, tá chorosa, tá alegre, tá? Irritabilidade e comportamento hostil para com os familiares e acompanhantes. Então, veja bem, o puerpério blues, ele não vai precisar, a mulher, a puérpera, ela não vai precisar de medicamentos, tá? A própria família, ela vai poder dar esse suporte emocional a esta puérpera, ok? Por quê? Porque ela vai apresentar esse choro fácil, mas que ele não perdura por muito tempo, tá? Vai apresentar essa instabilidade emocional, porque ela estava super alegre, certo? E 5 minutos depois ela está lá super triste, chorando, tá? Essa irritabilidade e esse comportamento hostil, ele não é presente em todas. Ele só é presente naquelas puérperas que não têm o acompanhamento, né, a ajuda familiar. Então, famílias, né, que não entendem, que não têm essa sensibilidade, tá? De compreender que a mulher está passando por esse período, né, de mudança hormonal, esse período difícil, certo? E daí ficam hostilizando, né, a mulher dizendo que ela não precisa estar assim, porque ela tem que estar alegre, porque ela tem um filho. Ou seja, não compreende que ali não é porque ela queira, é porque ela está passando por um processo psicológico, por um sofrimento psicológico que nem ela mesma sabe o porquê, tá? É, do contrário, se a família der o apoio, ajudar, tentar compreender, conversar com essa puérpera, não vai existir esse comportamento hostil, nem essa irritabilidade, tá? Nem para com a família, nem para com o companheiro. Então, os sintomas específicos mesmo do puerpério blues é o quê? Choro fácil e a instabilidade do humor, tá? Porque ela vai ficar chorosa, ela vai ficar alegre, certo? Isso vai ficar oscilando, tá? E outra coisa, pessoal, com relação ao puerpério blues, né, que esses quadros normalmente não necessitam de intervenção farmacológica, como eu falei para vocês, e a abordagem é feita no sentido de manter um suporte emocional, compreensão e auxílio nos cuidados com o bebê, certo? Então, ela vai precisar de ajuda para cuidar do bebê? Sim, porque vai ter momentos que ela vai ficar chorosa, vai apresentar medos, que muitas vezes ela não sabe o porquê, tá? Ela vai querer realmente o aconchego da família, né? Se sentir querida, se sentir ajudada, não se sentir sozinha, tá certo? E muitas vezes a própria família dando esse suporte, ela passa por esse período numa boa, certo? Algumas vezes ela possa ser, né? Depende também de como é essa mudança do humor, tá? Ela precisa de uma ajuda psicológica, certo? Mas de uma ajuda farmacêutica, de medicamento, ela não irá precisar, ok? Aí, eu tenho um exemplo para dar, né? Eu tive puerpério blues na minha primeira gestação, tá? Entrei aí na epidemiologia das primíparas, certo? E daí, pessoal, né, a nossa mente, né, brilhante, né, ela, eu comecei a sentir, né, esse choro, tá? E sempre era no período da tarde, né? Então, quando dava aí 2, 3 horas da tarde, sempre nesse período aí, entre 2 e 3 horas da tarde, tá? E assim, se o meu filho estivesse dormindo, eu não queria que ele acordasse. Porque na minha mente, se ele acordasse, eu não iria saber cuidar dele. Tá? Então, eu passei uns 5 dias, né, com essa
com esse sofrimento aí, certo? E assim, o fato de eu saber, né, porque eu já trabalhava na saúde mental, né, e também meu esposo ser enfermeiro, tá? Então ele teve essa sensibilidade, daí, né, eu estava na casa da minha mãe, ele contou a minha família, e assim, quando dava esse horário de perto das 2 horas, menina, era tanta gente lá na minha casa para conversar, para que eu me entretesse, para que eu não chorasse, tá? Que aí passou-se, tá certo? Mas é incrível. Eu chegava esse período, eu chorava, não tinha um porquê, só era aquela vontade, aquela angústia, aquele medo de não sei o quê e a vontade de chorar. Tá? E daí eu começava a chorar. E não queria que ele acordasse de jeito nenhum, queria que ele ficasse dormindo, se possível, o dia todo, né? Enquanto eu estava nesse processo aí, né, mental. Ok, pessoal? Mas graças a Deus passou, e graças a Deus, né, foi esse aí o mais leve. Tá certo? Então, vamos para o nosso outro tipo de transtorno puerperal, que é a depressão pós-parto. Então, reforçando com vocês, né, que a depressão pós-parto é um dos tipos de transtorno puerperal, tá? Mais que para o senso comum, não é um transtorno puerperal, todos são depressão pós-parto, certo? Então, na depressão pós-parto, as pacientes apresentam-se com humor deprimido, choro fácil, labilidade afetiva, irritabilidade, perda de interesse pelas atividades habituais, sentimentos de culpa e capacidade de concentração prejudicada, tá? Muitas vezes essa culpa, pessoal, é por ela ter esse choro, ter essa instabilidade emocional, por muitas vezes dela não conseguir querer cuidar do filho e daí outra pessoa ter que cuidar, tá? É aquilo, ela se sente culpada, mas o psicológico dela não deixa, não permite que ela cuide, tá? E ela também vai apresentar sintomas neurovegetativos, incluindo insônia e perda do apetite, tá? Isso são frequentes, ok? Então, veja que os sintomas do puerpério blues, eles estão aí, né? Choro fácil e labilidade afetiva, tá? Só que esse choro fácil, ele é mais intenso, tá? Ele se apresenta mais vezes durante o dia, assim como a labilidade afetiva, ok? E, né, tem mais aí, né, a perda de interesse pelas atividades habituais, a questão da culpa, a questão de também não querer cuidar do filho. Certo? Então, esses são os sintomas da depressão pós-parto. Tranquilo? E daí nós vamos para o nosso outro tipo, que é a psicose puerperal, tá? Na psicose puerperal, pessoal, como vocês veem, se tem psicose, tem alucinações, tá? A psicose puerperal é o tipo mais agressivo de dentro do transtorno puerperal, tá? É aqui onde a mulher ela vai cometer, ela pode cometer infanticídio, certo? Que é matar o próprio filho. E algumas mulheres, devido a cometerem infanticídio, tentam suicídio, tá? Não é sempre, mas nós temos relatos de mulheres que cometeram infanticídio e em sequência, cometeram suicídio, tá certo? Então, a psicose puerperal costuma ter início mais abrupto, mais rápido, tá? Ele não vem como o puerpério blues e a depressão pós-parto, onde a mulher sente umas tristezas para depois vir, né, a sintomatologia. Aqui na psicose puerperal, a mulher não sentia nada e de repente ela começou a ver, tá? A alucinar. 2 terços das mulheres que apresentam psicose puerperal iniciaram sintomatologia nas 2 primeiras semanas após o nascimento de seus filhos, tá? Só que, pessoal,
essa sintomatologia não é vista, tá? Mas ela já vinha apresentando, mas não se notava, não se observava, não como é que eu posso dizer? Não era notável nem para ela, nem para o filho, ou nem para a família. Tá? Descreve-se um quadro com presença de delírios, alucinações e estado confusional, que parece ser peculiar aos quadros de psicose puerperal. Pode haver sintomas depressivos, maníacos ou mistos associados. Então, o que é que acontece? Ela vai apresentar, né, delírios e vai apresentar estado confusional. Então, ela vai estar confusa, muitas vezes ela vai apresentar desrealização, ela pode não reconhecer as pessoas, não reconhecer o seu ambiente, tá? Ela vai se perder nos dias, tá? E vai apresentar as alucinações. As alucinações mais vistas por a puérpera são as alucinações visuais, onde ela começa a ver o seu filho de outra forma. Ela pode visualizar o filho morto, ela pode visualizar o filho mutilado, né, que ele nasceu sem uma das pernas, sem um dos braços. Ela pode olhar para o filho e ver um monstro, tá? E ela descreve como é esse monstro, e o bebê está lá, bonito, normal, tá? Se mexendo, mas ela vê ele parado, certo? Então, elas irão apresentar alucinações visuais. Junto a essas alucinações visuais, a puérpera ela também pode apresentar alucinações auditivas, onde essas alucinações auditivas vão dizer que ela mate o próprio filho, tá? Porque ele é um monstro. Vão dizer que ela não cuida do filho, porque ele já morreu. Vão dizer que o filho dela está morto, tá? E ela vai visualizar isso, tá? É o que ela também está vendo, ok? Então, ela vai apresentar alucinações visuais, onde essas alucinações são sempre com relação ao bebê, tá? E associadas a essas alucinações visuais, ela pode também apresentar as alucinações auditivas. Ok? Não foi estabelecida nenhuma apresentação típica. No entanto, pode apresentar comportamento desorganizado e delírios que envolvem seus filhos, com um pensamento de lhes provocar algum tipo de dano. Apesar de o suicídio ser raro no período puerperal, em geral, a incidência destes nas pacientes com transtornos psicóticos neste período é alta, necessitando muitas vezes de intervenção hospitalar, e por esse motivo, bem como pelo risco de infanticídio. Tá? Então, as puérperas que desenvolvem, né, o transtorno puerperal do tipo psicose puerperal, elas não vão poder cuidar dos seus filhos, tá? Elas não vão poder ficar sozinhas com seus filhos. Por quê? Devido aos delírios e às alucinações. O fato de ela cometer um infanticídio, tá? Não é o fato de a mãe querer matar o filho, tá? É o fato do que ela está visualizando como alucinação, tá? No caso da mulher, né, da puérpera, cometer infanticídio, vai-se ter que comprovar que ela está passando, né, por um transtorno puerperal do tipo psicose puerperal. Quem é que vai dar esse diagnóstico? Quem é que vai dar esse laudo? Um psiquiatra forense, tá? Como eu já falei para vocês, o psiquiatra forense, todo o estado tem o seu, certo? Tem mais de um, tá? E daí o psiquiatra forense, ele vai dar esse laudo psiquiátrico, né, de sanidade mental, ou não, e vai realmente diagnosticar essa puérpera como psicose puerperal,
tá? Daí, pessoal, ela não vai ser presa, né, em presídios normais. Na realidade, ela vai, né, para clínicas de reabilitação, onde lá ela fique retida e sendo tratada, certo? É, e isso é uma forma preventiva, né, também dela cometer suicídio, ok? Veja, não são todas as mulheres, né, as puérperas, que cometem infanticídio e suicídio, tá? Mas há um risco maior delas cometerem suicídio quando cometem o infanticídio, ok? Justamente por essa questão aí da culpa, tá? E daí, pessoal, a importância do diagnóstico e tratamentos precoces, né? O infanticídio e o suicídio estão entre as complicações mais graves decorrentes do transtorno puerperal, sem intervenção adequada, tá? Que intervenção seria essa? A primeira intervenção é tirar o filho dos cuidados dessa puérpera, né? Da mãe, tá? E essa mãe buscar o tratamento, e essa puérpera buscar o tratamento, tá? Então, ela tem que passar por um psicólogo, ela tem que começar a fazer uso, ou tem que passar por um psiquiatra, ela tem que começar a fazer uso das medicações, tá? Para que ela tenha uma melhora, para que ela entre em estado de manutenção e estabilidade, e ela não venha a desenvolver uma depressão, tá? Uma depressão mesmo, um transtorno depressivo, ok? Mulheres com diagnóstico de esquizofrenia ou depressão apresentaram elevado risco para complicações na gravidez, trabalho de parto e período neonatal. E, entre essas complicações, há anormalidades placentárias, hemorragias e sofrimento fetal, tá? Isso aí, pessoal, nada mais é, né, do que as complicações por essas mulheres não fazerem, não conseguirem realizar a consulta pré-natal, tá? Devido à questão de não poderem fazer uso da medicação, elas vão entrar em crise. Mulheres que já vêm com diagnóstico de transtornos de ansiedade, de esquizofrenia e depressão, elas já vão entrar em crise. Por quê? Porque elas não vão poder fazer uso da medicação no período gestacional, tá? Por entrar em crise, muitas vezes elas não vão conseguir realizar a consulta pré-natal. Por quê? Porque elas vão estar em crise, elas vão estar enlouquecidas, né? E daí, não fazendo a consulta, elas ficam, né, à mercê dessas complicações, certo? E a própria gestação pode trazer, né, como complicação. Uma gestação normal pode trazer, imagina uma gestação toda complicada, né? Sem um acompanhamento. Ok, pessoal? Sempre que a gente tem uma mulher diagnosticada com transtorno mental, né, grave, e ela está no período que ela pode engravidar, tá? Tem que se trabalhar a questão da redução de danos e orientar essa família que ela não pode engravidar, certo? E isso é com diagnósticos graves. São aquelas mulheres que vivem em crise, tá? Não são todas as mulheres diagnosticadas com transtorno mental que não podem engravidar, certo? Tranquilo, meus amores? Com relação aos transtornos puerperais, não gosto de vocês caladinhos assim, não, viu? Gosto de vocês interagindo, tá bom?